O Internacional está definido para encarar o América Mineiro na decisão por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, no mercado de transferências, a direção tem a concorrência forte do Corinthians por dois jogadores que são alvos do Internacional no mercado. Na Turquia, Ener Valencia marca um gol, mas não consegue impedir o título do arquirrival do Fenerbahçe no campeonato turco. A gente fala também a respeito de Vinícius Tobias, que aparentemente não será comprado em definitivo pelo Real Madrid, o que faz com que uma grana deixe de cair nos cofres do Internacional. Alessandro Barcelos negou a informação envolvendo o preparador físico Flávio de Oliveira, que foi anunciado como novo profissional do Inter, mas que, de acordo com o mandatário, não teve uma demora no acerto ligada a um acordo financeiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 30 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre o time que vai enfrentar o América Mineiro nessa quarta pela Copa do Brasil. Lembrando, o Inter precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa das oitavas de final para os pênaltis. 3 ou mais gols dá a classificação para o Internacional, mas a ideia é ter uma epopeia dentro do estádio Beira-Rio. E para isso, o Mano já definiu o time. É verdade que tem poucas alternativas em função de todos os desfalques que Mano Menezes tem. São 6 ao todo, ó. Os laterais direitos, Bustos e Rômulo, o zagueiro Mercado, o meia Alan Patrick, o meia Maurício e o atacante Luiz Adriano. Todos esses são desfalques para o Internacional para essa partida. Dentro do que sobrou, o Mano já organizou o time titular, que é aquele que a gente vinha projetando. John no gol, Igor Gomes, Moledo, Nico Hernandes e René. Campanharo, Johnny e Depena no meio-campo. O ataque com Pedro Henrique, Wanderson e Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar o América Mineiro nessa quarta-feira. Uma grande expectativa de público no estádio Beira-Rio. 40 mil torcedores são esperados, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. Será uma partida de casa cheia e será uma partida, enfim, onde o Inter vai ter um ambiente propício para poder conseguir essa façanha, uma superação, classificar contra o todo-poderoso América Mineiro depois do que fez lá em BH, perdeu um jogo proibido e agora precisa correr atrás do prejuízo e precisa fazer essa epopeia para avançar na Copa do Brasil, tá? Outra notícia importante dessa terça-feira foi no início da tarde que a direção do Internacional anunciou a contratação de Flávio de Oliveira como novo preparador físico do clube. Inclusive, o Flávio já está em Porto Alegre trabalhando com o restante do grupo. Flávio de Oliveira assinou um contrato com o Internacional até dezembro de 2023 e faz parte da ideia do Inter de reformulação da parte de preparação física do clube depois da demissão do Jean Carlos Lourenço. E a gente sabe que o nome da vez e o nome sonhado pelo Internacional era de fato do Flávio de Oliveira. A gente explicou aqui a situação e o imbróglio financeiro envolvendo o profissional e o Internacional. Por quê? Eles tinham um salário para receber do Corinthians até o fim deste ano de R$120 mil, que receberia mesmo após ter sido demitido, por questões contratuais. Então ele não assumiria outro time sem ganhar no mínimo esse valor de R$120 mil por mês. Não ia abrir mão de dinheiro para trabalhar. E aí o Inter não queria pagar esse valor, tá? Essa é a informação que a gente tinha e que eu reproduzi aqui no A Dupla e que a gente checou nos bastidores do Internacional. Só que hoje, em entrevista para o pessoal do Show dos Esportes na Rádio Gaúcha, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre esse tema e tratou de negar essa versão de que a demora para o acerto entre Inter e Flávio de Oliveira se devia a um aspecto financeiro. Eu vou abrir aspas para o presidente Alessandro Barcelos, tá? Não foi questão financeira. Muita coisa no futebol acaba sendo falada e a gente não tem condição de ficar rebatendo ou desmentindo. Nunca foi financeiro. Fizemos um trabalho de desligamento, já que precisávamos mudar na preparação física. Fizemos um trabalho de remanejamento com o João Goulart, que era auxiliar de preparação física,
cuidando desse cargo a partir daquele momento. E aí começamos a avaliar o mercado e fazer uma abordagem ao Flávio, que tinha também um momento seu de tomar a decisão. Demorou um pouquinho, 4 ou 5 dias para ele aceitar, mas em nenhum momento a discussão foi financeira. Foi isso o que disse o presidente Alessandro Barcelos, foi essa e é essa agora a versão oficial do Internacional, mas assim, eu mantenho a informação que a gente apurou, de que a demora para a vinda do Flávio de Oliveira se dava assim em função dessa questão contratual dele com o Corinthians, porque a partir do momento que ele assinou com o Inter, ele perde o valor lá. E tá o presidente desmentindo, é direito dele, mas eu mantenho a minha informação que a gente apurou até o momento sobre esse também ter sido um fator de discussão, e a gente tem que era o principal fator de discussão para a contratação do Flávio de Oliveira, mas o presidente negou essa informação que veio da imprensa, tá? Próximo assunto é Ener Valencia, porque pela penúltima rodada do campeonato turco, o atacante equatoriano marcou um golaço na vitória do Fenerbahçe sobre o Antalyaspor, da Turquia. Entretanto, mesmo com essa vitória sobre o Antalyaspor, o Fenerbahçe já deu adeus à briga pelo campeonato turco, pelo título turco, que já ficou nas mãos do Galatasaray, que venceu também nessa rodada e se sagrou o campeão turco. Detalhe, a última rodada ainda aguarda um clássico, Galatasaray e Fenerbahçe. E o Fenerbahçe ainda joga, no dia 11 de junho, a final da Copa da Turquia. Então, pelo menos até o dia 11 de junho, o Ener Valencia está motivado lá. Depois do dia 11 de junho, com o título provavelmente da Copa da Turquia, o Fenerbahçe enfrenta o Istanbul Basaksehir. Depois desse jogo, o Ener Valencia deve divulgar o seu futuro, que é o Internacional, todos nós sabemos. Mas deve ser por aí, a partir de 12 de junho é que o Ener Valencia vai anunciar o seu futuro, mas ele marcou um gol contra o Antalyaspor, mais um gol pelo Campeonato Turco, e agora, de fato, já deu adeus à disputa pelo título na Turquia, o Ener Valencia. Por último, eu quero falar sobre Vinícius Tobias, porque saiu uma informação do portal UOL com o Bruno Andrade, que é muito bem informado sobre o mercado europeu, de que o Real Madrid não irá, e já sinalizou, não irá executar a opção de compra de Vinícius Tobias, lateral direito que pertence ao Shakhtar Donetsk, que foi revelado pelo Internacional. Por que isso interessa ao Inter, tá? Porque o Inter possui 25% de plusvalia do Vinícius Tobias. O Inter vendeu por 7 milhões de euros. E o Real Madrid, que tem o Vinícius Tobias por empréstimo, tinha uma opção de compra de 20 milhões de euros. Então o Inter receberia 25% de 13 milhões de euros. Divide 13 milhões de euros por 4, dá algo acima de 3 milhões de euros que cairiam limpos nos cofres do Internacional. Daria mais pelo percentual de formação, quase 4, 5 milhões de euros. Era uma baita grana que cairia nos cofres do Internacional, limpos, mas não vai acontecer essa transação pro Real Madrid, porque o Real Madrid não vai pagar os 20 milhões de euros pelo Vinícius Tobias, que não teve oportunidade na equipe principal do técnico Carlo Ancelotti. Entretanto, já existem outros clubes do futebol europeu observando o Vinícius Tobias, como por exemplo o Sporting de Lisboa. E aí pode pintar uma proposta, acho que não nesse valor de 20 milhões de euros e que 25% da plusvalia vai para o Internacional, mas o Inter, de alguma forma no bastidor, esperava que o Real Madrid pudesse executar essa compra e aí cairiam esses 5, 4 milhões de euros nos cofres do Internacional, o que acabou não acontecendo. Agora sim, para fechar, eu gravei na tarde dessa terça-feira um vídeo falando sobre a concorrência que o Corinthians irá fazer com o Internacional no mercado de transferências, na janela, por 2 jogadores que o Inter está buscando. O volante Cuéllar e o meia Matias Rojas, que o Inter quer contratar e que o Corinthians agora também se coloca na briga por esses jogadores. É só clicar aqui para assistir, ter mais detalhes sobre essa situação e a atualização da busca do Inter por esses 2 jogadores, o Cuéllar e também o Matias Rojas. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds da Copa do Brasil. Odd do Inter 1.52, empate 4.25 e o América Mineiro está pagando 5.66. Mas, para classificar, o Inter está pagando 3.45 e o América Mineiro 1.3. Vale jogar no Inter aqui, porque eu tô confiante, com o Beira-Rio lotado. Joga na KTO, registra
Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!